A gente conversa agora ao vivo com o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em tecnologia e internet, Carlos Afonso. Professor, obrigada, por ter aceitado o nosso convite aqui de conversa ao vivo. Que difícil falar sobre isso, né? Porque todo mundo tem um entendimento de que você tem um mundo que muitas vezes se descola daquilo que a gente tem de regra em sociedade. Não pode isso, você não vai agredir alguém na rua, você não pode dizer tais coisas. Ainda existe uma areia meio movediça na internet e encontrar qual haveria de ser a forma adequada. Eu quero lhe ouvir de maneira geral sobre, primeiro, essa sensação de você estar na internet e não ter certeza que se você gritar pedindo socorro, se você vai ser ouvido e se vai ser tão rápido assim. Bem-vindo, professor. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para todos que nos assistem aqui na CNN. Acho que você começa muito bem essa conversa falando sobre esse descolamento entre a internet, o que acontece dentro da tela, e o que acontece fora da tela. A gente está muito acostumado, quando debate os temas de internet, a ter duas frases que são sempre repetidas e que elas me parecem que cada vez fazem menos sentido. A primeira é a ideia de que a internet não pode ser uma terra sem lei. Olha, é importante dizer que o Brasil tem leis sobre a internet há mais de 10 anos, como você muito bem disse, e além do Marco Civil da internet, que tem mais de 10 anos, as leis brasileiras que foram pensadas para outro momento, que a internet nem mesmo existia, elas também se aplicam. O Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. Então, as leis se aplicam na internet. A internet não é uma espaçonave pairando em cima da realidade destacada do que acontece todo dia. E o Brasil tem leis que se aplicam à rede. E a segunda frase é essa ideia de que o que é crime fora da rede tem que ser crime dentro da rede. Ora, de novo, a internet não é um espaço separado. Quando a legislação diz que algo é crime, isso vale para o que acontece tanto dentro da tela como fora da tela. Se a gente for ler os termos de uso de algumas redes sociais, elas às vezes dizem que não é permitido você falar alguma coisa que gera violência no mundo real. Ora, no mundo real. Estar na internet é estar no mundo real. Por isso que eu acho que é importante, cada vez mais, a gente evitar essa situação de separação, de um certo excepcionalismo de tudo que é digital. Digital faz parte do mundo e acho que você acerta bem a começar essa conversa justamente com esse marcador. O que acontece na rede é algo que acontece na vida das pessoas, é algo muito concreto, não é uma fantasia. Professora, a gente tem talvez um descolamento no olhar judicial de achar que as leis, o senhor diz que a gente já tem o Código Civil, já tem o Código Penal brasileiro, então falta a nossa capacidade de aplicar melhor a regra que já existe? A gente tem algum problema em achar que precisa de uma outra regra, visto que já existe uma regra que vale para qualquer ambiente, seja ele na rua, público ou dentro de casa? A gente precisa de ajustes, Elisa, e acho que esses são os ajustes que podem acontecer tanto no legislativo, com a aprovação de leis específicas para aquilo que a internet traz de diferente. E sim, existe alguma diferença. Quando a gente olha para a rede social, a velocidade com qual a informação ela circula, a maneira pela qual as pessoas engajam com um determinado conteúdo, gera alguma especificidade que precisa ser tratado em lei, e aí o Marco Civil da internet trata disso, e os próprios decretos que nós estamos discutindo agora tratam desse tema, mas é importante desconstruir essa ideia de que para toda nova tecnologia a gente precisa começar do zero, a gente precisa ter uma lei nova. Eu acho que é muito mais um trabalho de adequação do que existe, e aí na discussão dos decretos é saber o quanto os decretos são adequados ou eles avançam o sinal frente à lei federal e, é claro, também aparelhamento das instituições de investigação para que elas possam ter mais equipamentos, mais capacitação para que possa ser feita a investigação e a apuração de crimes e de ilícitos cometidos através da internet. Então, eu acho que é muito mais uma questão de ajuste do que de criação de tudo do zero a cada nova tecnologia que surge. E a discussão dos decretos é justamente isso, é entender de que maneira esse ajuste que os decretos fazem, eles acabam sendo adequados ou eles acabam exorbitando o que se poderia fazer por via de decreto.
Professor, nós estamos aqui com Pedro Venceslau também, trazendo o olhar e o conhecimento aqui político para a nossa conversa. Pedro? Professor, existem críticas da oposição em relação à atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Já os governistas defendem e dizem que ela tem autonomia decisória e financeira para fazer essa fiscalização sistematicamente, né, no atacado e não pontualmente. Para a gente tirar as dúvidas, qual é a composição, quem faz parte dessa agência nacional, que vai ser uma agência reguladora? Quem define os nomes que vão participar desse colegiado? São pessoas da sociedade civil? São pessoas indicadas pelo governo, pelo presidente? Como é que é esse coletivo? Vamos lá, Pedro, uma breve biografia da ANPD. Essa é uma autoridade que nasce em 2018, atrelada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela surge, cuja missão é fiscalizar, sancionar as práticas relacionadas a tratamento de dados pessoais. A gente escuta sempre na imprensa as questões de vazamentos de dados pessoais, é justamente para olhar casos como esse, que essa autoridade foi criada. Com o passar do tempo, ela ganhou uma nova roupagem de agência reguladora. E é uma agência reguladora, se espera que ela tenha uma independência orçamentária, uma autonomia orçamentária maior e que também tenha diretores que são independentes. Mas vale dizer que você tem aqui uma indicação do próprio presidente da República sobre esses diretores. E, atualmente, essa agência tem, inclusive, 2 postos de diretoria vagos, que precisam ser indicados. Somando essa questão da composição, vale lembrar que essa mesma ANPD, ela ganhou a competência de fiscalizar o chamado ECA Digital, ou seja, a lei que trata da proteção de crianças e adolescentes na internet no comecinho desse ano. E agora, essa ANPD ganha, através de decreto, a competência para tratar de temas ligados à moderação de conteúdo e à governança das plataformas. Então, é uma agência reguladora com diretores que são indicados pelo presidente, que trata de temas que começaram muito ligados com proteção de dados pessoais, mas que vem se expandindo. Eu acho que a gente pode dizer, Pedro, que, no final das contas, a ANPD, com esses novos decretos, se torna o verdadeiro regulador dos temas de digital no Brasil. E, de certa forma, isso faz com que a ANPD vá se tornar a mais midiática das agências reguladoras. Acho que aqui não há qualquer dúvida com relação a isso. Uma agência que cuida de vazamento de dados pessoais, proteção de crianças na rede e que vai olhar para questões de liberdade de expressão, moderação de conteúdo das plataformas, olha, vai ser difícil tirar a ANPD do noticiário. E é incrível como a gente vê o quanto esse assunto esbarra, né, professor? Quando tenta avançar em algo, você tem sempre, e é importante que nós tenhamos isso na sociedade, o debate, né? Vamos ouvir os dois lados e entender. E o nosso desejo genuíno é sempre que isso seja descolado da política. Apesar de que é a política que faz isso, né? A gente não pode rechaçá-la. Mas assim, como é que você encontra um equilíbrio, ainda mais num ano eleitoral que nós estamos vivendo por aqui? Professor, já existem regras, então, levando em conta que o senhor já disse sobre... Já existem leis e a internet também exige adaptação de algumas questões, né? Para que a lei também seja ali bem explicada e não gere dúvidas para a internet. Por exemplo, alguém compartilhou uma foto, uma nudez com alguém pelo celular, que seja por mensagem SMS, ou seja, nem usou exatamente uma postagem numa rede social. Apesar de que a SMS também é uma plataforma, né, de Big Tech. A lei já ampara, já existe uma regra que já diz assim, olha, não pode isso, se você compartilhou uma foto, você não pode mandar para outra pessoa nudez de alguém. Essa regra já existe? Já existe, Elisa. A questão específica do compartilhamento de cenas íntimas, de sexo ou nudez, já estava prevista no artigo 21 do Marco Civil da Internet e dizia que as plataformas, elas se responsabilizavam caso elas não tirassem do ar esse conteúdo uma vez denunciado. Então, essa regra existe no Brasil desde 2014. O que os decretos fazem
é justamente regulamentar esse dispositivo, colocando, por exemplo, um prazo para que esse conteúdo seja retirado e olhando para outras questões, porque quando o Marco Civil da Internet foi pensado em 2014, a gente não tinha a explosão das plataformas de inteligência artificial. Então, o que o decreto vai fazer é regulamentar o Marco Civil da Internet e outras leis. Então, por exemplo, também é ilícito hoje você pegar a imagem de uma pessoa e a gente tem visto isso muito na internet. Aplicações de inteligência artificial para gerar imagens falsas de nudez. Então, você pega uma imagem em que alguém está vestido e você pede para a IA para tirar a roupa da pessoa. É claro que isso já é proibido na legislação. Você está aqui gerando uma situação que viola o direito da imagem, que viola a intimidade dessa pessoa. O que o decreto vai fazer, no caso específico, que a gente está comentando aqui, dessa nudez falsa, é dizer que as plataformas que desenvolvem e disponibilizam aplicativos que permitem que isso seja feito, elas não podem permitir esse tipo de uso. É claro, a gente usa a inteligência artificial para manipular fotos, para criar imagens, mas ela não pode invadir essa esfera de imagem e intimidade de terceiro. Então é isso que o decreto faz. Então, só para responder a sua pergunta, Perfeito. Denúncia sim, mas a novidade que o decreto traz é a inteligência artificial. É isso, já existe uma regra e é entendendo, como é que se diz? Trocando em miúdos, né? Abrindo um pouco mais essas camadas para entender as regras. E que bom ter um professor aqui explicando isso para a gente, Carlos Afonso, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em tecnologia e internet. Professor, obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui explicando esses assuntos todos. Obrigado, Elisa. Obrigado, Pedro. Um prazer.